Colocaram a cadeira dobrável perto da janela. A corrente de ar fazia as pétalas das flores se enrolarem. Fiquei ali sentado por 3 horas, com as pernas duras e as mãos cruzadas, como se estivesse esperando um ônibus que nunca chegasse. Ninguém se sentou ao meu lado. Passaram com acenos de cabeça, com olhares que deslizavam por mim como água em vidro. A urna estava sobre uma mesinha na frente, cercada por lírios, fotos de quando ele ainda sorria e um certificado emoldurado do Rotary Club. Eu não aparecia em nenhuma das fotos. Em certo momento, alguém, acho que foi minha nora, perguntou se eu me importaria de deixar outra pessoa sentar na frente. Ela apontou para as cadeiras dobráveis, como se eu não estivesse em nenhuma o tempo todo. Não respondi nada. Simplesmente me levantei, caminhei até o canto mais distante, perto do aparador, e sentei novamente. Ninguém me seguiu. Ninguém me procurou. Eu sou Lilian Drill. Tenho 73 anos. E foi nesse momento que eu soube que eles já tinham me enterrado também. Inscreva-se e conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado. Conheci Robert em um evento social da igreja. Ele tinha muito brylcreem no cabelo e um jeito quieto, como se estivesse sempre atento a algo que os outros não conseguiam ouvir. Eu gostava disso. Não cresci perto de homens gentis. Ele dava aulas de ciências no ensino médio. Sempre tinha uma mancha de giz no punho, uma caneca manchada de anos de chá passado demais. Nos casamos 6 meses depois de nos conhecermos. Foi rápido, mas naquela época, você se casava por estabilidade. Ele me deu isso. Tínhamos 2 filhos. Dei a eles nomes que me faziam lembrar a luz do sol: Christopher e Elise. Eu os alimentava antes de me alimentar. Preparava seus lanches com bilhetes e os avisava que estavam doentes se espirrassem, mesmo que eu estivesse com febre. Eu aparecia. Costurava fantasias de Halloween, passava camisas sociais para o time de debate, dirigia carona na chuva. E eu era confiável. Invisível, às vezes. Mas eu achava que isso era só a maternidade. Quando Robert se aposentou, ele construiu casas para pássaros. Nossa garagem estava cheia de varandas minúsculas e telhados pontiagudos. Ele não falava muito naquela época. Compartilhávamos uma espécie de silêncio calmo. Eu disse a mim mesma que era o suficiente. Notei a mudança em Elise primeiro. Distanciamento. Uma espécie de frieza educada. Ela parou de perguntar como eu estava. Christopher foi mais sutil, menos cruel, talvez, mas desapareceu de um jeito diferente. Ligações se transformaram em mensagens. Depois, nada. Não insisti. Não queria ser um fardo. Aquela palavra, fardo, começou a pairar sobre minha cabeça como uma luz de varanda que nunca se apagava. Depois do ataque cardíaco do Robert, eles vieram. Elise e o marido chegaram atrasados. Christopher nem apareceu. Elise disse que as crianças tinham futebol. Ela perguntou se eu tinha procuração. Eu disse que sim, e ela piscou rápido demais. Foi a primeira vez que senti a mudança de ares. Poucos dias depois de começar o planejamento do funeral, encontrei a pasta. Estava na bolsa da Elise, entreaberta, sobre o balcão da cozinha. Eu não pretendia olhar, mas as palavras na aba, opções de patrimônio da mamãe, me atravessaram como vidro. Dentro havia impressos. Brochuras de moradia assistida. Anotações sobre a venda da casa. Minha casa. Ao lado do meu nome. Bens penhorados. Possível pressão para transição antecipada. Com a letra dela. Preparei um chá e sentei no quintal com a pasta no colo. O vento levantou um dos folhetos e o carregou pelo gramado. Não o persegui. Deitei-o ir. Não os confrontei. O que eu diria? O que eu poderia dizer que não me fizesse parecer amargurado, ingrato, instável? Era assim que eles queriam que eu parecesse. Mais fácil de explicar. Em vez disso, fiz uma cópia da escritura. Entrei em contas que eu não acessava há anos. Senhas anotadas em um caderninho vermelho no fundo da despensa. Encontrei o testamento que Robert e eu havíamos feito em 1987.
Reescreve-o, reconheci-o em cartório. Em silêncio, como uma mulher dobrando roupa. Na última manhã em casa, abri as janelas. Deixei o aroma de alecrim e madeira velha entrar. Arrumei 3 caixas. Deixei o resto. Há uma estranha liberdade em não ser necessário. Fiz o check-in no motel na rodovia 17 com meu nome de solteira. Ninguém na recepção fez perguntas. Paguei em dinheiro pela primeira semana. A chave era de metal de verdade. Aquilo foi uma espécie de bênção. Elise mandou uma mensagem 3 dias depois. Oi, não tive notícias suas. Você está bem? Não respondi. Outra mensagem chegou. Depois outra. Na quinta, ela estava em pânico. Disse que ia chamar a polícia. Observei os balões de mensagem desaparecerem e reaparecerem. Ela estava se desfazendo. Eu não. Deixei as mensagens de voz se acumularem. Escutei uma vez e apaguei todas. Christopher ligou 2 vezes. Suas mensagens eram mais contidas. Como se ele estivesse demonstrando preocupação por outra pessoa na sala. Não retornei à ligação. Em vez disso, eu ia até a lanchonete da esquina todas as manhãs. Pedia a mesma coisa: ovos mexidos, torrada seca, café preto. A garçonete aprendeu meu nome. O nome dela era Mercy, o que parecia um pequeno sinal de Deus. Ela me chamava de Senhorita Liu. Sorria com o rosto todo. Ninguém fazia isso há anos. Encontrei um ritmo. Um novo tipo de silêncio. Sem expectativas. Sem olhares observando o que eu como ou perguntando por que ainda guardo a foto do Robert na carteira. Doei o celular antigo. Comprei um novo com um plano diferente. Sem contatos. Sem conversas. Certa manhã, cerca de um mês depois, chegou uma carta. Sem endereço do remetente. A letra era de Elise. Dentro, 4 páginas. Desculpas, explications, justificativas. Ela disse que estava com medo, que achava que eu estaria mais segura em um lar assistido. Que estava cansada e sobrecarregada. Disse que sentia minha falta. Que me amava. Dobrei as páginas e as coloquei na gaveta. Não chorei. Não de raiva. Apenas de clareza. Eu a vi como ela era. O que eu havia permitido que ela se tornasse. Eu não respondi. Em algumas tardes, vou até a biblioteca e sento-me perto das janelas. Há uma mulher que tricota e me conta histórias sobre seu gato. Um homem chamado Joe que traz livros antigos de mistério e os deixa para quem quiser. Sorriu mais agora. Meus ombros se suavizaram. A dor ainda está lá. Mas não lateja. Ela zumbi. Como lembrete. Como uma respiração. Ontem, enviei algo para mim mesma. Uma carta sem palavras. Apenas uma concha dentro. Encontrei-a num passeio à beira do rio. É pequena, rosa e curva como uma mão se fechando. Chamei-a de paz. Eles não ligaram. Não mesmo. E acho que não vão ligar. Dessa vez, eu decido quem pode me chamar de qualquer outra coisa. Eu não costumava ser invisível. Essa é a parte mais difícil de dizer em voz alta. Eu era quem planejava as festas de aniversário, fazia os bolos com o número certo de velas, lembrava qual bicho de pelúcia o Christopher precisava para dormir e qual a Elise precisava para levar no carro. Eu era quem ficava acordada até depois da meia-noite costurando uma fantasia de coelho para a peça da escola da Elise, porque as de loja pareciam baratas e não tinham o forro macio que ela gostava. Lembro-me de pensar, quando eles eram pequenos, que o amor era uma espécie de músculo. Você simplesmente o usava e ele ficava mais forte. Eu não sabia naquela época que o amor também podia se desgastar por causa de apenas um lado, fazendo todo o trabalho. Não tínhamos muito dinheiro naqueles primeiros anos. O salário de professor do Robert pagava as contas, e eu fazia pequenos trabalhos de contabilidade, apenas o suficiente para manter as luzes acesas. Eu preparava nossas refeições em potes de manteiga reutilizados e aprendi a transformar um frango assado em 3 refeições. Mas eu tinha orgulho da nossa vida. Eu gostava do ritmo dela. A roupa lavada, os almoços, o planejamento cuidadoso.
Há uma certa paz na repetição quando é para alguém que você ama. Robert era um homem quieto. Era o que as pessoas diziam. Ele não levantava a voz. Também não ria alto. Era gentil, mas do jeito de alguém que não sabia como demonstrar. Às vezes, ele me dava um tapinha na mão. Deixava uma xícara de chá na pia. Mas não me perguntava como eu estava. Não mesmo. Acho que, em algum ponto do caminho, deixamos de ser duas pessoas e nos tornamos papéis em um sistema que funcionava bem o suficiente para não quebrar. Não brigávamos, mas também não sentávamos no sofá e só conversávamos. Não depois que as crianças nasceram. Christopher era o mais tranquilo. Ele era atencioso quando menino. Ele me trazia dentes de leão do pátio da escola, grudentos em suas mãozinhas. Quando ficou mais velho, ainda ligava, mesmo que fosse por pouco tempo. Como vai, mãe? Só para saber como você está. Achei que isso significava alguma coisa. Achei que duraria. Elise era feroz. De olhos brilhantes e perspicaz, mesmo quando criança. Ela questionava tudo, ultrapassava limites. Eu a admirava por isso, mesmo quando me desgastava. Quando ela tinha 15 anos, me disse que eu era muito mole. Que o mundo não recompensava mulheres que choravam no carro depois das reuniões de pais e mestres. Eu ri na época, mas senti algo dentro de mim se retrair. Como uma cortina sendo fechada. Quando os dois saíram de casa, a casa ficou silenciosa demais. O zumbido da geladeira parecia uma presença. Comecei a falar sozinha enquanto dobrava toalhas. Não era exatamente tristeza. Apenas uma espécie de solidão que ainda não tinha dentes. Naquela época, eles ainda nos visitavam. Nos feriados. Com parceiros. Com educação. Depois que Robert se aposentou, ele ficou mais quieto. Sentava-se no quintal com um bloco de notas e esboçava ideias para casas de passarinho. Eu lhe levava chá gelado. Ele acenava em agradecimento, mas não conversávamos muito. Às vezes, ele construía uma para alguém da vizinhança. Às vezes, não. Elas se acumulavam. Eu as limpava semanalmente, com cuidado para não mexer nas pequenas telhas. Passamos anos assim. Sem grandes problemas. Sem grandes alegrias. Eu pensava que era assim que o casamento se parecia depois de 5 décadas. Vocês se tornam companheiros tranquilos. Compartilham a mesma pasta de dente, o mesmo noticiário noturno, os mesmos suspiros. Mas então veio a dor no peito. O quarto do hospital. Os monitores. O jeito como o médico dizia as palavras com suavidade praticada. Fiquei ao lado da cama de Robert, segurando sua mão enquanto a cor se esvaía de seu rosto como tinta na água. Ele não disse nada no final. Apenas apertou uma vez e depois ficou imóvel. Era isso. Depois de todos aqueles anos. Christopher não atendeu quando liguei naquela noite. O telefone dele caiu direto na caixa postal. Elise atendeu, mas sua voz estava tensa. Ela perguntou se eu tinha certeza. Lembro-me de pensar, que pergunta estranha. Ela disse que estaria lá pela manhã. Eles finalmente chegaram. Com listas e pastas. Trouxeram bagels e café que eu não pedi. Elise assumiu os preparativos do funeral. Ela disse que eu não deveria me preocupar com detalhes. Mas eu queria me preocupar. Era a única coisa que me prendia ao momento. Eu queria colher as flores. Eu queria escolher o poema. Eu queria discursar na cerimônia. Em vez disso, ela me entregou um mapa de assentos. Lembro-me de olhar para ele, meu nome em letras miúdas na terceira fileira, e sentir algo se quebrar dentro de mim. Silenciosamente. Sem fazer barulho. Como uma fratura capilar percorrendo o comprimento de uma xícara de chá. Não me perguntaram o que eu queria que fosse feito com as coisas do Robert. Elise encaixotou as casinhas de passarinho. Disse que resolveria depois. Christopher sugeriu que eu vendesse a casa. Disse que era demais para mim agora. Ele disse que era prático. Eu assenti. Eu sempre assenti. Não contei a eles que cada tábua do assoalho tinha uma memória.
Que eu ainda sabia qual degrau rangia e qual não rangia. Que a janela da cozinha, acima da pia, foi onde Robert me beijou uma vez enquanto eu descascava maçãs, e que foi a primeira vez em 20 anos que senti algo parecido com amor vindo dele. Eles não pediram. E eu não ofereci. Depois do velório, sentei-me sozinho no quarto do motel com uma lata de sopa que não conseguia abrir. A TV tocava baixinho ao fundo. Observei as sombras se moverem pelo teto. Pensei em como é fácil desaparecer quando ninguém está olhando. Foi a primeira vez que admiti para mim mesmo algo que mantive enterrado por anos. Eu não fazia mais parte da família. Não mesmo. E eu era tolerado. Eu era uma formalidade. Um cartão de Natal. Um lugar a ser preenchido. Um fardo a ser transferido. E quando eu vi isso, realmente vi isso, não consegui deixar de ver. Então comecei a imaginar como seria viver o resto da minha vida apenas para mim. Não por despeito. Finalmente, por amor próprio. Foi o envelope amarelo que fez isso. Papel grosso. Meu nome impresso em letras maiúsculas. Sem endereço do remetente. Encontrei-o escondido por baixo da minha porta da frente numa tarde, algumas semanas depois do funeral. Eu estava regando os gerânios moribundos, sobras do funeral em vasos de plástico, e, ao voltar, o encontrei ali, como um aviso. Lá dentro, havia 3 páginas grampeadas. A primeira era uma carta datilografada. As 2 seguintes eram uma fotocópia de um contrato que eu nunca havia assinado. A carta começava com: "Este não é um aviso de despejo." No entanto, continuou falando sobre considerações sobre cuidados de longo prazo, distribuição de equidade e reavaliação de responsabilidade civil com base na saúde. Linguagem fria. Linguagem jurídica. Mas as digitais de Elise estavam por toda parte. Eu podia ver a frase dela nas margens, na nota no final que dizia: "Só queremos o melhor para todos." Todos. Essa palavra pulsava no meu peito. Sentei-me à mesa da cozinha, com o sol da tarde atravessando as persianas como as grades de uma prisão. O envelope estava aberto ao lado de uma caneca lascada que eu não lavava havia 3 dias. Li a carta 2 vezes, depois uma terceira. Na 4ª vez, minhas mãos pararam de tremer. Notei a data no contrato, datada de 2 semanas antes Robert morreu. Antes. Essa parte me deixou vazio. Fui até a sala dos fundos, aquela que costumávamos chamar de escritório, embora não estudássemos nada lá há anos. Abri a gaveta onde guardava papéis antigos, arquivos de impostos, certidões de nascimento, formulários de pensão de Robert. Foi lá que encontrei o testamento novamente. Aquele que Elise claramente pensava ter sido substituído ou esquecido. Ela não contava que eu me lembrasse de tudo. Eu me lembrava do nome do tabelião. Eu me lembrava do envelope em que selamos tudo, sentados lado a lado à mesa da cozinha em 1987. Robert ainda era um homem que estendia a mão para mim naquela época. Ainda era alguém que dizia coisas como: "Vamos garantir que você seja bem cuidada." Só por precaução. Peguei o testamento. Folheei as páginas. A assinatura dele. Meu nome. Direitos plenos. Nenhuma menção à partilha de bens com os filhos. Nenhuma transição automática. Nenhuma brecha. Meu nome era o único. Não liguei para eles. Não mandei e-mail. Preparei uma xícara de chá e sentei com o testamento no colo, o envelope ao meu lado como uma ameaça adormecida. Pensei em como a traição pode ser silenciosa. Como nem sempre vem acompanhada de uma porta batendo ou uma discussão aos berros. Às vezes, são apenas 3 páginas no correio. Às vezes, é uma filha sentada à sua frente com um café e fingindo que é amor. Lembrei-me da última conversa de verdade que Elise e eu tivemos. 1 ano atrás, talvez mais. Estávamos em um restaurante de brunch que ela gostava. Tijolos aparentes, mesas minúsculas, cardápios em tablets. Ela me disse que estava reestruturando as coisas, seja lá o que isso significasse. Que estava cansada. Que Christopher não ajudava o suficiente. Que o peso de tudo aquilo recaía sobre ela. Eu tentei ouvir.
Concordei com a cabeça em todos os momentos certos. Quando me ofereci para levar os netos para um fim de semana, ela piscou para mim como se eu tivesse dito algo estranho. Não é disso que precisamos, mãe, ela disse. Precisamos que você pense no longo prazo. Naquela época, eu não entendia o que ela queria dizer. Agora entendo. Ela não queria ajuda. Queria permissão para me deixar de lado. Naquele fim de semana, comecei a juntar as coisas. Devagar. Com cuidado. Não por pânico. Só por precaução. Fiz cópias de todos os documentos: escritura, testamento, certidão de casamento. Fiz um backup do acesso à minha conta bancária. Abri uma nova conta apenas em meu nome. Comprei uma pasta à prova de fogo. Coloquei-a numa sacola que eu guardava no fundo do armário de casacos, atrás dos casacos de inverno do Robert. Era como construir um bote salva-vidas enquanto o navio ainda estava em movimento. A traição não parou na carta. Alguns dias depois, uma corretora imobiliária ligou. Disse que Elise havia mencionado que eu estaria em transição e perguntou se eu estava pronta para começar a anunciar a casa. Ela falou animadamente, como se estivéssemos falando sobre tinta nova, e não sobre a desconstrução da minha vida inteira. Agradeci. Perguntei seu nome novamente. Anoti. Então liguei para um advogado, alguém que Robert conhecia do conselho escolar, um homem tranquilo e de voz firme. Expliquei tudo. Li a carta para ele por telefone. Li com o mesmo tom que usaria para ler uma lista de compras. Ele perguntou se eu tinha procuração. Eu disse que sim. E um testamento autenticado. E um título de propriedade. Ele fez uma pausa e então disse, gentilmente, que eu estava bem. Que ninguém poderia tocar na casa sem o meu consentimento. Que eu não precisava responder à carta. Aquele silêncio, neste caso, era uma espécie de proteção. Desliguei o telefone e fiquei no centro da sala, olhando para as paredes que eu havia pintado 2 vezes. O sofá que Elise disse estar ultrapassado. As fotos que ela nunca se ofereceu para levar. Fiquei imóvel, e senti algo que não sentia há muito tempo. Eu me senti poderosa. Não era raiva. Nem era tristeza. Era uma espécie de despertar. A percepção de que eu podia escolher o que aconteceria em seguida. Que eu não precisava implorar. Ou explicar. Ou ficar. Dormi naquela noite com a sacola ao lado da cama. Na manhã seguinte, enchia roupas, documentos, uma bolsinha com a aliança de casamento do Robert. Não deixei bilhete. De qualquer forma, eles não teriam lido. Saí pela porta dos fundos. Tranquei-a. Deixei a chave na caixa de correio. E continuei andando. Não olhei para trás. Não havia nada naquela casa que eu já não tivesse carregado dentro de mim. Nada que eles pudessem guardar que já não fosse meu. E eu sabia, daquele momento em diante, que eles não me encontrariam até que eu quisesse ser encontrado. O que, sendo honesto comigo mesmo, talvez nunca aconteça. A rodoviária cheirava a papel velho e almoços esquecidos. O tipo de lugar onde tudo parece pausado. Sem música. Apenas estática e anúncios murmurados. Paguei a passagem em dinheiro e não escolhi uma cidade distante. Apenas uma que eles não esperariam. Um lugar tranquilo, perto da água, com um motel que parecia não ter trocado as cortinas desde os anos 70. O quarto 6 era meu. A chave era pesada e de metal, com uma etiqueta azul que tilintava quando eu me mexia. Havia uma cama de solteiro, uma escrivaninha de laminado e uma janela com vista para o estacionamento. Observei a chuva escorrendo pelo vidro naquela primeira noite e não me senti triste. Apenas vazio. E livre. Sentei-me na beira da cama e abri a sacola. Estava tudo em ordem. Cópias da escritura, do testamento, da carta autenticada que eu havia pedido ao advogado para redigir, declarando meus direitos de propriedade e minha capacidade mental. Eu tinha um pequeno caderno com números de contas bancárias, senhas, datas de aniversário antigas, endereços onde eu não morava mais. Reli o testamento. Não porque não confiasse nele, mas porque precisava me lembrar de que não estava imaginando tudo.
que Robert queria me proteger. Que ele, à sua maneira discreta, tentará. Coloquei o anel dele no criado mudo. O ouro estava gasto e liso na base, devido a todos os anos em que ele o torceu sem pensar. Deixei-o lá como um peso de papel na história que eu não viveria mais. O silêncio naquele quarto não doía. Ele se expandia. Abriu espaço para mim. Passei a primeira semana imaginando o que viria a seguir. Mudei de plano de telefone. Comprei um novo número. Abri uma caixa postal com meu nome de solteira. Escolhi o nome dela. Era o nome que minha mãe queria me dar, mas meu pai disse que soava forte demais. Eu sempre gostei de coisas afiadas. Não verifiquei meu número antigo. Não entrei na conta da família. Eu sabia que eles já estariam procurando. Sabia que as mensagens viriam primeiro, depois as mensagens de voz, por fim, o pânico. Imaginei Elise navegando pelas postagens do Facebook, tentando manter a compostura enquanto digitava mensagens frenéticas para Christopher. Imaginei ela dizendo: ela está só sendo dramática. Ela vai voltar. Mas eu não estava sendo dramático. Eu estava sendo deliberado. A gerente do motel não fez perguntas. Seu nome era Marcia. Ela usava sapatos ortoédicos e tinha uma voz rouca. Ela me deu toalhas extras sem que eu pedisse. Ela me indicou o restaurante local e disse que os ovos não estavam ruins. Eu ia todas as manhãs. Sentava na janela. Pedia café preto e mingo de avia. Havia uma mulher atrás do balcão chamada Mercy. Não contei nada a ela sobre mim, mas ela parecia saber de qualquer maneira. Falava baixo. Movia-se lentamente. Anotava meu pedido, mesmo que ele nunca mudasse. Na segunda semana, comprei um celular descartável. Não para usar, só para assegurar. Me fazia sentir que eu tinha o controle, como se estivesse assistindo por trás de um vidro. As mensagens começaram a chegar. Meu telefone antigo vibrou na recepção do motel. Eu o mantive desligado, mas a curiosidade falou mais alto. Liguei uma tarde e vi a tela acender como se não tivesse me visto. 14 mensagens de Elise. Cease de Christopher. Uma do marido de Elise, curta, fria e performática. O tipo de mensagem enviada mais para preencher um requisito do que para expressar preocupação. A primeira mensagem de Elise foi casual. Olá, só para saber como você está. Está tudo bem? A segunda, um pouco mais urgente. Passei na casa. Onde você está? O terceiro, o quarto e o quinto se acumularam como uma onda. Mãe, por favor. Eu não entendo. Você não é assim. Isso me fez sorrir. Porque era exatamente como eu. O eu que eles nunca olharam com atenção suficiente para ver. Na 10ª mensagem, ela estava furiosa. Estamos tentando ajudar. Por que você está agindo assim? Ajuda. Essa palavra de novo. Como se estivessem me tirando de um buraco que eu havia cavado, quando na verdade eram eles que estavam me enterrando centímetro por centímetro. Desliguei o telefone. Coloquei-o numa gaveta. Fechei a gaveta. Uma parte de mim queria responder. Só uma vez. Dizer: li sua pasta. Vi o contrato. Sei de tudo. Mas o que isso faria? Só lhes daria uma nova perspectiva. Uma maneira de distorcer a situação, transformando-a em um mal-entendido, uma falha de comunicação, um momento de estresse. Elise é boa com as palavras. Ela daria um jeito de dizer que não foi traição. Que era apenas preocupação com o momento errado. Mas não era. E eu sabia disso. Então eu não disse nada. O silêncio tornou-se sua própria linguagem. Uma presença constante e imóvel. Eles podiam preenchê-lo com a culpa ou confusão que quisessem. Não era meu trabalho corrigi-los. Uma noite, sonhei que estava na minha antiga cozinha. Elise estava à mesa, folheando papéis. Christopher olhava pela janela. Robert estava sentado em sua cadeira, com a casinha de passarinho no colo, sem dizer nada. Abre a porta. Sai. Eles nem perceberam. Quando acordei, não estava triste. Fui até a lanchonete.
Mercy perguntou se eu queria algo diferente hoje. Eu disse sim. Ovos mexidos. Torrada integral. Bacon. Ela sorriu. Era como se estivesse sendo vista. De volta ao motel, sentei-me na cama e abri meu caderno. Fiz uma lista. 1. Alugue um apartamento pequeno. 2. Abra uma nova conta em nome de dela. 3. Encontre um emprego de meio período, talvez na biblioteca. 4. Continue andando. 5. Não volte. Escrevi essas 5 coisas e circulei a última. Não por raiva, mas porque precisava ser real. Não volte. Nem para explicar. Nem para provar nada. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é sair de um lugar sem deixar sua sombra para trás. E eu não queria dar nem isso a eles. Encontrei um estúdio em cima de uma padaria nos arredores da cidade. As janelas chacoalhavam quando os caminhões passavam e a torneira pingava, não importava o quanto eu a fechasse. Mas o aluguel era baixo, as paredes eram grossas e todas as manhãs o cheiro de canela e pão quentinho subia pelo assoalho como uma gentileza. A dona da padaria chamava-se Jo, diminutivo de Joanne. Ela tinha quase 60 anos, usava o cabelo preso com um lenço vermelho e sempre tinha farinha nos cotovelos. Não contei muita coisa a ela. Apenas que estava aposentado, tinha me mudado recentemente e preferia vizinhos tranquilos. Ela assentiu, me entregou um pequeno pão de centeio no meu primeiro dia e disse que, se eu precisasse de alguma coisa, sabia onde encontrá-la. Isso foi o suficiente. Paguei 3 meses de aluguel adiantado com um dinheiro que eles nem sabiam que eu tinha. Ao longo dos anos, guardei coisas, dinheiro de Natal que nunca gastei, cheques de reembolso, biscates que fiz sem contar a ninguém. Sempre me dizia que era para emergências. Só não tinha percebido até agora que desaparecer contava como uma. Registrei-me para um cartão de biblioteca com meu novo nome, Della Carson. O nome da minha mãe com o sobrenome da minha avó. Ninguém questionou. Peguei 3 livros e os devolvi cedo. Eu ficava sentada no assento da janela da biblioteca por horas quase todas as tardes, observando o mesmo caminhão vermelho passar 2 vezes por dia, sempre às 2h13 e 4h06. Era reconfortante saber que algo aconteceria quando dissesse que aconteceria. As mensagens diminuíram. No início, chegavam pontualmente, todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Elise tentou culpa, depois preocupação, depois raiva. As mensagens de voz seguiram um padrão. Só queremos ajudar virou porque vocês estão nos punindo. E depois isso não é saudável. Saudável. Que delícia. Christopher não falava muito. Uma mensagem curta a cada poucos dias, como uma trilha de migalhas de pão. Mãe, podemos conversar? Por favor. Só nos diga que você está bem. Ele nunca pressionava demais. Esse sempre foi o papel da Elise. Eu guardava o celular descartável numa gaveta ao lado da cama, desligado. Só o ligava quando precisava me lembrar do silêncio que escolhi. Certa tarde, passei por uma lavanderia e vi uma placa: precisa-se de ajudante, meio período. Fiquei ali por um longo momento, olhando para ela como se pudesse desaparecer se eu piscasse. Entrei. Falei com um jovem chamado Kyle, que mal tirava os olhos do celular. Ele perguntou se eu poderia trabalhar às terças e quintas. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu já tinha trabalhado em lavanderia. Eu disse que tinha criado 2 filhos e um marido. Ele riu e disse: "Você vai ficar bem." Comecei no dia seguinte. Havia algo quase sagrado naquele ritmo constante. Dobrando roupas quentes. Ouvindo o zumbido das máquinas. Ninguém fazendo perguntas. Apenas um trabalho pequeno e silencioso que terminava junto com o relógio. Não senti falta da minha antiga casa. Não como pensei que sentiria. Não senti falta do som dos passos ou do carvalho do lado de fora da janela. Senti falta da ideia dela. Da fantasia de que ela tinha sido minha, verdadeiramente minha. Mas agora eu a via claramente. Tinha sido uma sala de espera. Cercado. Um lugar que eu mantinha arrumado caso alguém precisasse de algo de mim. Este lugar,
O estúdio em cima da padaria não era grande coisa. Mas era meu. Ninguém tinha a chave além de mim. Ninguém sabia para onde as colheres iam, exceto eu. Isso importava mais do que consigo explicar. Certa manhã, Jô me ofereceu um emprego lavando bandejas antes do nascer do sol. Apenas algumas horas por semana. Aceitei. Eu não precisava do dinheiro. Eu precisava do formato dos dias. Eu precisava do lembrete de que eu ainda podia dizer sim e não ter medo do que viria a seguir. Não conversamos muito. Mas ela deixava uma xícara de café para mim, do jeito que eu gostava. Preto. Tranquilo. Chega. Não contei a ela porque vim à cidade. As pessoas acham que é preciso contar tudo para ser conhecido. Mas, às vezes, basta alguém lembrar do seu nome sem consultar uma lista. Certa noite, sentei-me no chão com uma tigela de sopa e pensei na última vez em que alguém tocará na minha mão sem precisar de nada. Não conseguia me lembrar. Só me lembrava de Elise passando por mim no corredor depois da morte de Robert. Christopher sacudindo meu ombro, não para me confortar, mas para me tirar do caminho enquanto atendia a porta. Eles me tocaram como se eu fosse uma lâmpada a ser movida. Móveis a serem arrumados. Aqui, nesta pequena vida, eu era uma pessoa novamente. Comecei a escrever um diário. Nada muito elaborado. Apenas pequenos pensamentos, em tinta azul, nas últimas páginas dos meus recibos de livros da biblioteca. Coisas como: o mundo não acaba quando seu nome para de aparecer no telefone de outra pessoa. Há poder em não ter ninguém para dar explicações. Eu não sou uma pessoa desaparecida. Sou uma pessoa encontrada. Alguns dias, caminho à beira do rio. Observo os patos deslizando pela superfície. Vejo velhos jogando cartas num banco gasto pelo tempo. Aceno para eles. Eles retribuem o aceno. Nenhuma troca de nomes. Apenas reconhecimento. Comprei cachecol. Vermelho, como o da Jo. Amarrei-o do mesmo jeito e me olhei no espelho. Meu rosto tinha rugas. Meus olhos, olheiras. Mas eu parecia real. Não atenuada como mãe ou esposa. Apenas eu. Acho que eles não entendem que não estou perdido. Acho que ainda me imaginam vagando. Confuso. Velho e sozinho. Mas eu não sou. Agora sou preciso. Intentional. Cada passo que dou é meu. Cada xícara de chá que preparo é minha. Todas as noites adormeço sem verificar quem pode ligar. Meu. Não lhes devo a minha localização. Não lhes devo o meu perdão. E certamente não lhes devo meu retorno. Não quando a paz tem gosto de pão de centeio quentinho e manhãs que começam em silêncio. Não quando finalmente me lembrei de como meu nome soa quando digo apenas para mim. Tudo começou com uma postagem no Facebook. Eu não tinha feito login, mas alguém na biblioteca deixou o computador público aberto. A tela se iluminou quando passei por ele, e lá estava, o nome da Elise, bem no topo. Uma postagem em letras maiúsculas. Se alguém viu minha mãe, por favor, entre em contato comigo imediatamente. Meu estômago revirou. Ela tinha postado uma foto minha de 2 natais atrás. Eu segurava uma caneca, usando o cardigan que ela odiava. Eu parecia mais velha nele do que me sinto agora. Exausta. Como uma mulher que não sabia que estava sendo desaparecida com uma sugestão educada de cada vez. A legenda dizia que eu estava desaparecida. Que eu estava vulnerável. Que estávamos preocupados com a segurança dela. Os comentários chegaram rápido. Amigos da igreja, antigos vizinhos, pessoas com quem eu não falava há anos. Disseram coisas como rezando pelo seu retorno e sinto muito, Elise. Alguns se ofereceram para imprimir panfletos. Um disse que eu sempre pareci um pouco frágil. Fetiaia ABA. No caminho para casa, senti-me estranhamente calmo. O mundo não havia mudado. A padaria ainda cheirava a manteiga. O vento ainda soprava suavemente contra meu cachecol. Mas algo em mim se acalmou, como poeira após uma porta bater. Ela não estava me procurando. Não mesmo. Ela estava em busca de controle.
Mais tarde naquela noite, liguei o velho telefone descartável. Dezenas de novas mensagens ganharam vida. Elise, mãe, por favor. Isso está saindo do controle. Precisamos saber se você está bem. Elise novamente. A polícia me pediu uma foto sua. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Cristóvão, você não precisa fazer isso sozinha. Eu não sou a Elise. Essa me fez parar. Não por ser gentil, mas porque parecia com ele. O velho ele. O garoto que costumava alinhar seus carrinhos de brinquedo no parapeito da janela e me entregar o azul porque sabia que era o meu favorito. Mas eu não respondi. Em vez disso, sentei-me à mesinha do meu apartamento e me servi de uma xícara de chá. Chamomile. Sem açúcar. Do jeito que Robert costumava fazer antes de esquecer que eu gostava assim. Na manhã seguinte, a precipitação radioativa aumentou. Elise tinha postado em um grupo local da nossa cidade natal. Ela incluiu mais detalhes agora. Disse que eu estava confusa. Disse que eu poderia estar parando de tomar meus remédios. Afirmou que eu tinha me afastado depois da morte do pai dela. Que eu estava de luto. Que eu não estava raciocinando com clareza. Aquilo me doeu de uma forma para a qual eu não estava preparado. Porque não foi apenas uma mentira, foi um apagamento. Uma reescrita de mim. Foi aí que eu soube que tinha que oficializar. Fui ao tribunal. Um prédio simples e quadrado, com linóleo descascando e funcionários entediados. Preenchi uma declaração. Não desaparecida. Não em perigo. Agindo em plena sã consciência. Assinei com meu nome completo. Não dela desta vez. Lillian Drew. Em negrito. Legível. Inteira. O funcionário olhou para cima, assentiu e carimbou. Pronto. Era como fechar uma fechadura. Não para me manter dentro, mas para mantê-los fora. Enviei uma cópia para o endereço da Elise. Sem etiqueta de retorno. Sem bilhete. Apenas o papel, dobrado 3 vezes, embrulhado num envelope simples. Naquela tarde, as postagens desapareceram. Chega de panfletos. Chega de apelos. Apenas silêncio novamente. E dessa vez foi minha. Alguns dias depois, fui à padaria e Jo levantou o olhar do balcão com aquele olhar firme dela. Ela disse: alguém esteve aqui perguntando por você. Mulher alta. Perfume demais. Não me mexi. Só assenti uma vez. Ela não lhes contou nada, acrescentou Jo. Agradeci a ela. Então caminhei para casa mais devagar do que o normal. Deixei-o tocar meu rosto. Deixei a luz mudar ao meu redor. Naquela noite, encontrei uma mensagem de voz do Christopher. Sua voz estava embargada. Ele disse: não sei o que ela fez. Mas entendo por que você se foi. Gostaria de ter percebido antes. Depois, mais suavemente, espero que esteja bem. Espero que não me odeie. Fiquei pensando nisso por um longo tempo. Não porque eu quisesse perdoá-lo, mas porque eu precisava sentir o quanto aquela versão dele, aquela da qual eu me lembrava, estava ausente há anos. Ele deixou acontecer, mesmo que não tivesse orquestrado. Ele desviou o olhar quando Elise começou a me excluir das decisões. Quando ela assumiu os jantares em família. Quando ela esqueceu de perguntar se eu queria participar dos planos de férias. A negligência é uma faca mais silenciosa, mas corta do mesmo jeito. Na manhã seguinte, abri uma nova página no meu caderno e escrevi: o pânico deles não é minha responsabilidade. O arrependimento deles não é minha dor. Sublinhei 2 vezes. Depois, fui até a lavanderia e dobrei toalhas por 4 horas seguidas. Kylie perguntou se eu podia ficar até mais tarde. Eu aceitei. Mais tarde, Jo deixou uma sacola na minha porta. Dentro, 2 rolinhos de canela e um bilhete que dizia só porque sim. Chorei um pouco então. Like Sinho. Não de tristeza, mas de alívio por ser vista sem ser usada. Na próxima vez que liguei o telefone, não havia nenhuma mensagem nova. Eles pararam de ligar. Achei que me sentiria abandonada. Não me senti. Eu me senti liberto.
Como se a última corda tivesse sido cortada. E agora eu estava preso a apenas àquilo que escolhi. Fui até o rio na manhã seguinte e fiquei perto da grade. A água se movia sem hesitação. Patos flutuavam, sem se incomodar. Tudo o que era vivo parecia saber exatamente como viver sem permissão. Então sussurrei para mim mesmo. Eu não estou desaparecido. Eu não sou frágil. Não sou sua para denunciar. E ninguém pode contar minha história além de mim. Acho que nunca soube o que realmente era paz antes de tudo isso. Não a paz de que se fala na igreja, limpa, cantada e distante, mas aquela que vem de não precisar mais ser compreendida. Aquela que se instala em um apartamento tranquilo acima de uma padaria, numa cidade onde ninguém espera nada de você além de presença. Agora acordo quando quero. Sem despertadores, sem passos do lado de fora da porta do quarto, sem panelas batendo na cozinha que preciso encher. Só luz. A luz da manhã atravessando cortinas baratas. O som dos pássaros. O cheiro de açúcar e fermento da padaria lá embaixo. Faço meu café lentamente. Fico ali sentado, pensando nele. Em algumas manhãs, escrevo. Não cartas longas. Apenas fragmentos. Pensamentos. Escrevo-os no verso de recibos antigos, guardanapos, sacos de confeitaria. Coloco-os numa caixa de sapatos debaixo da cama. Digo a mim mesma que talvez um dia eu queime tudo e veja a fumaça levar tudo embora. Talvez não. Talvez não devam ir a lugar nenhum. Às vezes, a Jo me convida para ir lá depois que a loja fecha. Sentamos em bancos perto do balcão e comemos os croissants que sobraram e não venderam. Ela fala sobre a artrite da irmã, a falha na transmissão do carro, o preço da manteiga. Concordo com a cabeça. Escuto. Ela nunca me pergunta sobre isso antes. Essa é a coisa mais gentil que alguém pode fazer por alguém como eu. Deixar o passado ser meu. Numa terça-feira, um menino entrou na padaria com a mãe. Ele tinha uns 6, talvez 7 anos. Cabelos escuros, olhos nervosos. A mãe falava rápido demais, com o celular na mão. Ele puxou o casaco dela, perguntando sobre os biscoitos na vitrine. Ela o dispensou com um gesto, dizendo que não tinha tempo. Aproximei-me, inclinei-me ligeiramente e perguntei-lhe qual ele gostava mais. Ele apontou para um biscoito doce em forma de estrela. Comprei-o. Entreguei-lhe sem dizer uma palavra. Ele sorriu como se eu lhe tivesse entregado a lua. Ficou comigo o dia todo. Não o sorriso. A ausência de permissão. Não precisei perguntar a ninguém se eu poderia ser gentil. Não precisei explicar o dinheiro que usei. Não precisei me preocupar se seria notado, julgado ou questionado. Há uma liberdade em não ser responsabilidade de ninguém. Também há uma solidão nisso. Mas é o tipo honesto. Não o tipo que te segue por uma casa cheia de familiares que não te veem. Não o tipo que se senta ao seu lado à mesa de jantar, onde suas opiniões são rotuladas como cansadas, emocionais ou exageradas. Essa solidão respira com você. Permite que você descanse. Mantém seu silêncio como um presente. Comecei a encontrar pequenas âncoras nesta nova vida. O cheiro das mãos de Jo quando ela tira as luvas de cozinha. Farinha e sabão de limão. O clique do antigo scanner de retirada da biblioteca. A maneira como Mercy no restaurante chama todo mundo de querida, mas ela fala sério o tempo todo. E lá está Lucy. Ela é a dona do brechó a 2 quarteirões daqui. 71 anos, quadris largos, mais barulhenta do que qualquer outra pessoa na cidade. Na primeira vez que entrei, ela disse: "Você tem os olhos de uma mulher que enterrou algo e finalmente foi embora." Gostei dela imediatamente. Ela não sabe dos detalhes. Só que deixei uma vida que não sabia mais me segurar. Que cheguei com uma sacola e perguntas que não precisava mais que fossem respondidas. Ela disse: "Ótimo. Então você é o tipo de pessoa de quem cuidamos por aqui." Às vezes, sento-me com ela no fundo da loja enquanto ela separa cachecóis doados e xícaras de chá lascadas. Não conversamos muito. Ela cantarola músicas antigas das quais me lembro vagamente.
Eu a ajudo a desembaraçar correntes de joias e a embrulhar coisas frágeis em jornal. Ela diz às pessoas que sou seu primo de fora da cidade. Eu não a corrijo. Num sábado, um pequeno envelope pardo chegou à minha caixa postal. Sem endereço de retorno. Dentro, havia uma foto. You, Christopher, Elise, Robert. Uma foto de quando a Elise se formou na faculdade. Lembro-me daquele dia, do calor, do jeito como a alça do meu vestido apertava meu ombro. Eu estava segurando o diploma da Elise. Ela não. Ela estava ocupada conversando com o namorado, aquele que nunca me olhava nos olhos. No verso da foto, a lápis fraco. Sinto muito por não ter impedido. Sem nome. Mas eu conhecia a letra. Cristovo. Fiquei olhando para aquela foto por um bom tempo. Não pelo que ela dizia, mas pelo que significava enviá-la. Foi a primeira vez que alguém na minha família reconheceu que eu não era louco. Que eu não tinha exagerado. Que algo tinha sido feito comigo, não apenas ao meu redor. Eu não respondi. Mas eu também não queimei. Coloquei a foto na minha caixa de sapatos. Coloquei-a delicadamente entre os recibos, os bilhetes de guardanapo e as listas de compras escritas com uma nova letra, minha. Depois disso, fui dar uma volta. Lá embaixo, perto do rio. Passando pelos bancos onde os velhos jogam cartas e reclamam do vento. Um deles acenou para mim. Eu acenei de volta. Então fiquei sentado por um tempo, observando uma garça se mover pela água com graça deliberada. Pensei no que significa escolher a paz em vez da justiça. Escolher a tranquilidade em vez da vingança. Isso não significa que não fui injustiçado. Isso significa apenas que não preciso mais viver dentro da ferida. Esta cidade não conhece toda a minha história. Eles não sabem quem eu costumava ser. Mas eles sabem quem eu sou agora. E eu aprendi que isso é o suficiente. Era uma terça-feira quando bateram à porta. Suave. Hesitant. Não o tipo de batida que se faz em portas de motel ou apartamentos emprestados. Era o tipo de batida que alguém usa quando torce para que você não esteja em casa. Fiquei parado perto da janela. Observei a sombra se mover no patamar lá fora. Apenas uma. Fina. Familiar. Não abri imediatamente. Primeiro, servi-me de um copo d'água. Sentei-me à mesa. Deixei a batida bater novamente, só uma vez. Depois, silêncio. Eu abri a porta. Elise ficou ali, segurando a bolsa como se ela pudesse fugir. Parisia cansada. Não o tipo de cansaço que uma mãe com a agenda lotada demonstra, mas o cansaço profundo. O tipo que se instala atrás dos olhos quando algo que você pensava que ficaria parado finalmente sai do seu alcance. Ela não disse nada. Apenas olhou para além de mim, como se pudesse ver a sala para a qual não fora convidada. Como você me encontrou? Perguntei, com a voz mais baixa do que eu esperava. Ela não me olhou nos olhos quando atendeu. Alguém postou uma foto sua na venda de livros da biblioteca. Ela deu de ombros. Disse que achava que podia ser eu. Veio de carro. Esperou 2 dias antes de bater. Senti. Parecia a cara dela. 2 dias de espera pelo momento perfeito que nunca chegaria. Você quer entrar? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. Ela não queria. Ela só queria dizer alguma coisa. Saí, fechei a porta atrás de mim e me encostei no corrimão. O vento estava suave naquele dia. O aroma de pão assando lá de baixo pairava entre nós como uma cortina. Eu não facilitei, ela disse finalmente. Não, eu disse. Você não fez isso. Ela soltou a respiração como se estivesse segurando-a por meses. Você me assustou. O jeito como você foi embora. Simplesmente, sumiu. E então a carta. A do tribunal. Me fez sentir como se você tivesse nos apagado. Olhei para ela então. Olhei de verdade. As linhas duras perto da boca. A calma forçada que ela sempre exibia como uma blusa passada. Eu não te apaguei, eu disse. Você me apagou. Uma decisão de cada vez. Uma conversa da qual eu não participei.
Um plano com o qual nunca concordei. Ela estremeceu. Eu nunca quis te machucar. Essa é a parte que dói, eu disse. Você nem precisava falar sério. Você simplesmente fez. Ela esfregou os braços como se as palavras a deixassem fria. Eu trouxe uma coisa para você. Ela remexeu na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado. O papel tremia em sua mão. Não é grande coisa, ela disse. Só algo que eu queria dizer. Eu não peguei. Não me mexi. Ela segurou-o ali mesmo assim. Há um momento em cada silêncio em que você decide se o preenche ou se vive nele. Eu escolhi a segunda opção. Ela finalmente abaixou o papel e o colocou na caixa de correio ao lado da porta. Não sei o que você precisa de mim, ela disse, mais suavemente agora. Nada, eu disse. É isso aí. Ela piscou com força. Olhou para a porta e depois para os degraus. Seus ombros afundaram como um balão perdendo o ar. Sabe, ela sussurrou, eu costumava pensar que você era a pessoa mais forte que eu conhecia. Eu ainda sou, eu disse. Ela não discutiu. Ela também não se desculpou novamente. Apenas se virou e desceu as escadas, um passo lento de cada vez. Ao chegar à calçada, olhou para trás uma vez. Eu não acenei. Entrei. Fiquei à porta. Senti-me. O jornal ficou na caixa de correio a tarde toda. Dixi. Preparei chá. Li um capítulo do meu livro. Dobrei a roupa que havia deixado na cadeira. O sol se moveu pelo chão e tocou a ponta dos meus chinelos. Deixei o silêncio voltar a reinar no quarto. Ao anoitecer, finalmente abri a caixa de correio e peguei o papel. Desdobreou lentamente. Sua letra estava mais suave. Mais redonda. Menos precisa. Dizia. Acho que me acostumei tanto a precisar da sua ajuda que me esqueci de te ver como pessoa. Eu achava que ser eficiente era a mesma coisa que ser carinhoso. Achei que estava te protegendo. Mas agora vejo que estava me protegendo. Da responsabilidade, da culpa, do medo de ver você envelhecer e não saber o que fazer a respeito. Você nunca foi frágil. Eu só não sabia como ser forte ao seu lado. Desculpa. Não porque eu queira algo de você. Só porque é a única coisa que me resta dizer. Dobrei a carta. Não chorei. Também não a perdoou. O perdão, para mim, não é um presente que distribuo só porque alguém finalmente percebeu o dano. É algo que se constrói, tijolo por tijolo, silenciosamente, se houver tempo e verdade suficientes para merecê-lo. Mas significou alguma coisa. Que ela veio. Que ela ficou ali e não deu desculpas. Não mudou nada. Mas me fez respirar um pouco mais fundo. Coloquei a carta na caixa de sapatos junto com as outras. A photo do Christopher. A lista de compras da minha primeira semana aqui. Um guardanapo com um poema que copiei numa manhã solitária e que dizia simplesmente: o que você deixa para trás nem sempre é perda. Às vezes é ar, e espaço, e luz. Fui dormir cedo naquela noite. Dormi sem sonhos. E quando acordei de manhã, abri a janela e deixei o vento tocar meu rosto. Não havia nenhum vestígio dela. Apenas o cheiro de pão quentinho. E a calmaria que se segue a uma tempestade na qual você escolheu não ficar. Esta manhã, sentei-me à beira do rio com uma fatia de pão no bolso e nada nas mãos. Sem lista. Sem telefone. Sem perguntas. Os patos vinham em minha direção como sempre fazem agora, como se tivessem memorizado o ritmo das minhas visitas. Quebrei pedacinhos e joguei um por um, devagar e com cuidado, do jeito que aprendi a fazer tudo nesta nova vida. Há um banquinho de madeira perto dos salgueiros que rende quando você senta nele. Gosto desse som. É sincero. Não finge ser novo, forte ou qualquer coisa que não seja. Ele te segura de qualquer jeito. É isso que eu quero ser agora. Algo silencioso que ainda segure. Moro aqui há quase um ano. Alguns dias, esqueço a data. Esqueço a cor da casa que deixei para trás. Esqueço o peso daquele velho silêncio que carreguei como um casaco de lã no verão. Mas me lembro do que importava. Lembro-me de como me senti pequena quando meu nome se tornou uma tarefa a ser gerenciada.
Lembro-me de estar sentada no velório do meu próprio marido enquanto as pessoas passavam como se eu fosse uma estranha. Lembro-me da pasta que Elise deixou aberta no balcão. E me lembro do momento em que percebi que minha presença havia se tornado um problema que eles estavam tentando resolver. Não preciso mais contar a história toda. A maioria das pessoas aqui só conhece a minha versão atual. Sabem que gosto de café preto e de vendas na biblioteca. Que dobro toalhas melhor do que qualquer um na lavanderia. Que nunca peço nada que eu mesma possa fazer. Que sempre dou boas gorjetas. Aqui ninguém me chama de mãe. E de alguma forma, essa foi a parte mais curativa. Não sou definido pelo que dei. Ou pelo que me foi tirado. Não sou um título, uma obrigação de férias ou um rosto em uma moldura que é limpo uma vez por ano. Eu sou Lilian. O SRTA. Lille. Ou dela, para alguns. Eu respondo pela paz agora. A caixa de sapatos debaixo da minha cama está quase cheia. Guardo-a ao lado de uma colcha dobrada que encontrei num brechó. Macia pelo uso, remendada à mão. Imagino que alguém um dia se importou com cada ponto. Durmo debaixo dela todas as noites. Não porque seja a mais quentinha, mas porque me lembra de um cuidado que não precisava ser gritante. Semana passada, a Mercy me deu uma concha. Disse que a encontrou nas férias e achou que eu ia gostar. É pequena, rosa e estriada. Ela se encaixa na curva da minha palma como se estivesse esperando um lar. Dei a ela o nome de Paz. Agora está no parapeito da janela, voltado para o leste. Capta a luz todas as manhãs e a projeta suavemente pelo chão, como uma promessa cumprida. Acho que, talvez, se alguém me tivesse dado uma concha como essa há 10 anos, se alguém tivesse me olhado nos olhos e dito você ainda importa, eu poderia não ter desaparecido do jeito que desapareci. Mas talvez eu precisasse. Talvez algumas recuperações exijam distância. Talvez o silêncio nem sempre seja um retiro. Talvez seja o tipo de resposta mais claro. Elise nunca mais escreveu. Ela não ligou. A carta foi sua oferenda. E eu a aceitei, no sentido de que não a rasguei. Mas é só isso. Acho que ela sabe agora que amor sem respeito não é amor. Que ajuda dada sem consentimento é controle. Não sei se Christopher algum dia entrará em contato novamente. Mas às vezes sussurro o nome dele quando passo pelos correios. Só para o caso de ele também estar pensando em mim. Eu construí uma espécie de vida aqui. Não é grande. Não é barulhento. Mas é meu. Agora trabalho 2 manhãs na padaria, tempo suficiente para me exercitar e me lembrar de que ainda sou capaz. Ajudo a Jo a contar o troco e a limpar as caixas. Ela fala. Eu escuto. Às vezes, rimos. Eu caminho. Eu leio. You respiro. Eu ocupo espaço, lenta e gentilmente. E pela primeira vez em décadas, faço isso sem pedir desculpas. Ontem à noite, queimei uma foto. Não foi por raiva. Não o agarrei nem chorei. Apenas o tirei da caixa de sapatos, aquela em que eu e Robert estávamos sentados na varanda, segurando canecas que não sabíamos que seriam as últimas, e observei as bordas se curvarem na chama. Foi como fechar um livro que fiquei aberto por muito tempo. Eu o amava. De verdade. Mas passei mais tempo nos mantendo em pé do que sendo abraçada. E eu quero suavidade agora. Quero leveza. Quero ser acarinhada, mesmo que seja apenas pela versão de mim mesma que encontrei neste lugar tranquilo. Depois que a foto virou cinzas, abri a janela e deixei o vento levá-la embora. Sussurrei. Obrigada. E então, adeus. Esta manhã, escrevi algo em uma página em branco. Dizia, não retorno a lugares que me esquecem. Então acrescentei, não estou desaparecido. Estou me tornando. Acho que essa pode ser a última coisa que escreverei por um tempo. Quero viver para a frente agora. Não para trás. Não sob o peso do que não me foi dado. Então, se você encontrou essa história, se você está assistindo de onde quer que esteja, se perguntando se é tarde demais para se afastar daquilo que não o vê mais, eu direi isto: ainda não é tarde. Você não precisa sair com raiva. Não precisa quebrar nada. Nem precisa se explicar.
Você só precisa escolher. Uma vez. Silenciosamente. Com as duas mãos. E então você continua andando. Porque a vida espera do outro lado. Não é barulhento. Nem brilhante. Nem cheio de aplausos. Mas é seu. E isso é suficiente. Isso é tudo.